Olha, eu vou contar uma coisa aqui para você e você tem que prestar muita atenção, porque isso aqui é muito sério mesmo. O pastor Silas Malafaia foi preso. Silas Malafaia foi preso. Fica comigo até o final e você vai entender tudo, mas tudo mesmo que você precisa saber. O pastor Silas Malafaia tem feito duras críticas ao ministro Alexandre de Moraes. E a última manifestação, no dia 7 de setembro, ele deixou claro a sua total revolta e repúdio à conduta e decisões de Alexandre de Moraes. E nessa manifestação, Silas Malafaia deixou claro que o ministro Alexandre de Moraes deve ser preso, além do impeachment. O próprio Silas havia dito que essa seria a sua postura no dia do discurso, e seria o seu discurso mais severo, mais ferrenho a respeito desse assunto. Mas antes de eu contar para você a notícia sobre a prisão do pastor Silas Malafaia, eu quero falar algumas coisas muito importantes também. Então, fica comigo aqui até o final. No dia 7 de setembro, todo o povo que estava ali presente foi com o intuito de fazer uma pressão para que medidas fossem tomadas com a finalidade de fazer acontecer o impeachment de Alexandre de Moraes. E aí você teve Nicolas Ferreira discursando, você teve o próprio Jair Messias Bolsonaro, que daqui a pouco nós vamos falar sobre ele também, você teve lá Eduardo Bolsonaro, além de outras figuras neste teatro chamado política, exatamente, um teatro. É teatro, tá bom? Mas eu quero que você lembre com muita atenção que anos atrás o senhor Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro e irmão de Eduardo Bolsonaro, ele foi contra a CPI da Lava Toga, que iria investigar, analisar decisões do Supremo e quem sabe se essa CPI tivesse ido à frente, se tivesse acontecido o que era para ter acontecido, quem sabe o que tem acontecido hoje, conforme trouxe muito claro o pastor Silas Malafaia, talvez não teria acontecido. Talvez até essa manifestação do 7 de setembro teria um outro tom, um outro discurso. Se você pesquisar na internet, eu vou deixar os links aqui, porque alguns canais, eu acredito que se eu mostrar o vídeo, esse vídeo aqui vai cair por direitos autorais e é arriscado até eu tomar um strike. Mas preste atenção, o próprio Flávio Bolsonaro, no dia 11 de setembro de 2019, em uma conversa com Alan dos Santos, postou um vídeo com o título "Por que Flávio Bolsonaro não assinou a CPI da Lava Toga?". O link aqui na descrição. Assista o que ele disse, ok? Assista o que ele disse. Você tem o Flávio, que no passado era contra a CPI da Lava Toga, contra, literalmente contra. Em sua participação no Roda Viva, no dia 8 de abril de 2024, ele disse o seguinte, basicamente: o impeachment de Alexandre de Moraes não resolve. E aí você tem o link desse vídeo também aqui na descrição, o vídeo com o tema "Flávio Bolsonaro afirma ser contra o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Aspas. Não resolve. Fecha aspas". O link do vídeo está aqui. Assista. Assista o vídeo. Assista com muita atenção. Deixe de lado, por favor, deixe de lado tudo que você já ouviu destes salvadores, tudo que você já ouviu destes defensores da nação, pelo menos que se dizem ser defensores. Porque o próprio Flávio, que era contra a CPI da Lava Toga, porque vai criar uma briga com ministros, ele diz ser contra o impeachment, porque isso não é a solução, vamos conversar primeiro. Assista o vídeo. Aí veio o seu Flávio Bolsonaro e pede o impeachment de Alexandre de Moraes. Fala pessoal, estamos decolando aqui agora, Juiz de Fora, pro grande evento amanhã, 7 de setembro, na Avenida Paulista, às 2 da tarde. Esperamos vocês lá. Valeu! E aí eu não sei em quem acreditar, no Flávio do passado ou no Flávio do presente. Fique agora com a explicação do senhor Flávio Bolsonaro sobre sua decisão
em ser contra a CPI da Lava Toga. Detalhe, ele foi contra, naquela época, a pedido do próprio Jair Messias Bolsonaro, que era o presidente da República. Confira a desculpa esfarrapada que o Flávio trouxe. Com relação à CPI da Lava Toga lá atrás, o ano era 2019. E obviamente que eu estava ali, né, seguindo uma orientação do próprio presidente da República. Qual o presidente da República que quer uma briga com os 11 ministros supremos no início do seu governo, com tanta coisa para ser resolvida no Brasil? Né, nós pegamos, vamos lembrar que a gente pegou ali o pós-Dilma Rousseff, que arrasou o nosso Brasil. O presidente Temer começa a fazer alguns ajustes, em especial na legislação trabalhista. E óbvio que o presidente Bolsonaro chega cheio de gás para fazer as reformas estruturantes que estão dando certo até hoje para o Brasil. Foi reforma da Previdência, foi marco legal de startup, foi marco civil de saneamento básico, foi a lei da liberdade econômica, um monte de coisa que você, se partir para uma pancada com os 11 ministros supremos no início do governo, você não faz nada. Então as pessoas ficam cobrando algo que... E outra coisa, essa CPI não ia ser instaurada, Cláudio. Não ia ser instaurada porque há um consenso, inclusive de precedentes, e dentro lá da maioria do Senado Federal, que você não pode fazer não pode usar o parlamento para revisar a decisão judicial, que era o que essa CPI estava se propondo. Quer dizer, você vai ter um desgaste enorme para ficar bem para um público para fora, e a gente tentava explicar isso na época: olha, isso aqui não vai resolver. Porque o problema de você atacar todo o Supremo de uma vez só, você vai inviabilizar a República. E mais uma vez, o presidente Bolsonaro tendo que corresponder às expectativas de milhões de brasileiros que votaram nele para que resolvesse o problema do Brasil. Ele tirou o PT dessa sequência de 14 anos, trazendo a desgraça para o nosso Brasil. Então, as pessoas têm que... É muito fácil eu chegar aqui e falar agora: olha, vamos botar para quebrar, vamos fazer aquilo. Mas a gente sentado na cadeira ali, o presidente Bolsonaro sentado na cadeira, né, de chefe do Poder Executivo, ele tem responsabilidade. E a gente sempre acreditou, Cláudio, que isso não ia escalar o ponto que escalou até hoje. Porque quem, em bom senso, você se coloca no lugar do ministro Alexandre de Moraes, você faria o que ele está fazendo? Com tanta maluquice, beirando a psicopatia, um ministro do Supremo fazer o que ele está fazendo? Ninguém acreditava, até pouco tempo atrás. Então, nesse contexto, é que lá atrás, inclusive também, muitos que estavam ali cobrando a abertura da CPI do abuso de autoridade, ou melhor, essa CPI da Lava Toga, Cláudio, estavam ali pressionando o presidente em troca de cargo. E ele não dava. Então vinham, né, alimentando aí as pessoas contra o presidente Bolsonaro e contra mim. Então a gente, naquele momento, a gente apostou em um diálogo com o Supremo como um todo, com vários ministros como um todo, para que não houvesse perseguições como está acontecendo hoje. Só que após a pandemia, em especial, quando parece que sentiram um gostinho alguns dos judiciários sentiram um gostinho de sentar na cadeira de presidente do executivo e dar ordem para o povo cumprir, independente do que fala o Congresso, independente de quem foi eleito para ser presidente do Brasil, é que isso veio escalando. E eu sempre acreditei na autorregulação do Supremo. Essa expressão que usou a primeira vez fui eu. E mais uma vez faço o apelo aqui, que é um dos caminhos ainda possíveis, mas que a gente cada vez fica mais descrente que vai acontecer. Os próprios ministros chamarem Alexandre de Moraes: vem cá, olha, não dá mais para você continuar bagunçando a democracia, destruindo a democracia como você está fazendo agora. Só que a gente percebe que essa espécie de combinação do Alexandre de Moraes com alguns ministros do Supremo, de revalidar, de confirmar as decisões malucas dele fora da Constituição e fora do que diz a legislação, esse caminho fica mais distante. O que é que resta para nós, aí sim, no atual momento, com o apoio popular como nós estamos tendo, promover sim, com todas as forças, o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Porque é ele que está causando toda essa confusão. Eu preciso comentar alguma coisa sobre esse vídeo. É o próprio Flávio falando. Nós temos uma matéria também da CNN Brasil, e você pode pesquisar em outros lugares também. É uma matéria do dia 4 de setembro de 2024, dias antes da manifestação, que diz assim: STF é avisado que Bolsonaro não pretende discursar sobre impeachment de Moraes. Mas o Silas deixou muito claro que aquele evento teria como propósito único o impeachment de Alexandre de Moraes. E claro que você teve o discurso de Bolsonaro. E com certeza você que segue ele, de fato, acreditou que ele quer mesmo que isso aconteça.
sendo que ele mesmo falou com Flávio para que não prosseguisse, para que não continuasse na ideia de uma CPI da Lava Toga. Então, se você está colocando a sua esperança no Flávio, ou no Bolsonaro, Eduardo, Nicolas Ferreira, você ainda não entendeu qual é a solução, ok? Mas outra coisa que eu quero falar para vocês é do senhor Pablo Marçal, o novo fenômeno do momento. Pablo Marçal, o novo mito. Pablo Marçal está imitando Bolsonaro durante as eleições. Durante a candidatura, o Jair Messias, né, o Bolsonaro, mitou de diversas maneiras nas entrevistas, e o Pablo está seguindo o mesmo rumo. Por quê? Porque o povo precisa de um novo mito, e eles encontraram em Pablo Marçal essa figura. Então, Pablo Marçal, eu posto alguns cortes dele, mas não pense você que eu levo a sério ele como político, porque não. Para mim, Pablo Marçal é só um ator. É só alguém, ou mais um, que está apenas atuando, sendo um personagem nessa política para chegar ao poder. E embora ele venha com essa fantasia de um justiceiro, de um homem que pretende de fato trazer melhorias para São Paulo e dessa forma modificando ou mudando São Paulo, trazendo melhorias para o nosso país, eu não acredito nisso. Eu, Evandro Ferreira, não acredito nessas propostas deste santo homem. E nós chegamos em um momento, principalmente São Paulo, porque é o que está agora no centro das notícias, em que você tem que escolher deles, dos que são favoritos, qual o menos pior. E sinceramente eu acredito que o Pablo Marçal vai ganhar. Eu acredito que ele vai ganhar. Não é uma profecia. Eu acredito porque ele aparece justamente trazendo as emoções e sentimentos e as palavras que o povo gostaria de falar na lata dos outros políticos. Então ele consegue cativar o eleitor. Ele é o novo mito. Nas entrevistas, veja que ele apenas quer mitar, ele só quer, como ele disse, ele deixou muito claro, aí sim, ele não enganou ninguém, os cortes para os vídeos, é só isso. E as propostas, quem quiser saber, vá no site dele e se vire lá para ter conhecimento. Então ele aparece com soluções, que segundo ele, de fato são as soluções para os problemas de São Paulo. Então não é nada novo, esse discurso é antigo. Todo político traz um discurso salvador. Todo político aparece dizendo: eu vou salvar vocês, eu vou mudar. Pablo Marçal tem processos onde ele foi, de fato, condenado. Condenado significa que este processo foi avaliado, foi analisado, foi estudado, foi investigado e a conclusão foi culpado. Por isso, condenado. Ah, mas Evandro, então por que você não fala do Lula? Você é um petista, você é de esquerda. Eu preciso falar de uma das maiores vergonhas do nosso país, que foi Lula solto. Eu preciso mesmo? Sério? Ok, Lula não é inocente. Ele não foi inocentado. Ele não foi inocentado. Ou então todas aquelas provas, tudo o que foi juntado, o que foi mostrado, o que foi encontrado, todas as páginas do processo, todas as provas foram forjadas por uma teoria da conspiração. É isso? Eu não acredito nisso. Eu não acredito. A solução para São Paulo não é Pablo Marçal. Não é nenhum candidato. Aliás, a solução para o país não é nenhum candidato. E calma que eu vou já falar sobre a prisão do pastor Silas Malafaia. Eu não esqueci ainda. A solução para o Brasil não é o Bolsonaro como você pensa. Bolsonaro não é a solução para o Brasil. Bolsonaro não é, Pablo Marçal não é a solução para o Brasil, para São Paulo. Porque Bolsonaro é tido como o novo ídolo, o Messias. Muito além de um simples nome. Ele é o Messias esperado por muitos na política para, de fato, libertar o país. Se você ainda pensa assim, eu sinceramente respeito o seu direito de pensar e de acreditar mesmo nisso. Ok, continue, é seu direito. Eu não estou aqui, não trouxe vídeos, em tão pouco esse,
na tentativa de fazer a sua cabeça mudar e você mudar de candidato ou de figura que você tem como salvador para o país. Não, nada disso. Eu estou aqui trazendo a minha opinião. Se a sua é diferente da minha, não temos problema com isso. Mas eu não vejo estes homens como sendo a solução para o nosso país. Sabe qual é a solução para o nosso país, principalmente em época de eleições? O povo mudar o seu pensamento. Não todos, mas a maioria. Deixar de idolatrar político e cobrar político. Deixar de vender o seu voto, deixar de se curvar diante de um político e adotar, tomar para si o que de fato é o poder. Parágrafo único, diz a Constituição. Todo o poder emana do povo, todo o poder. Então, enquanto o povo, de fato, não se apropriar desta palavra, do que está na Constituição, e mudar a sua mentalidade, parece discurso do Pablo Marçal, né? Mudar a sua mentalidade. De fato, isso está na Constituição. O povo é quem manda. O poder vem do povo. Somos nós, você, que escolhe quem vai te representar. E a minha pergunta é, será que de fato você está escolhendo alguém digno de ser seu representante? Será que você de fato está escolhendo alguém que de fato merece a sua confiança, merece o seu voto? Porque o voto de cada brasileiro é uma fagulha do poder que toda a nação tem e que juntos se torna um único poder. O povo, é o povo que manda. Então, quando a população, de fato, mudar o seu pensamento e entender que os políticos é que precisam de nós, e entender que nós é que mandamos, e os políticos são apenas nossos empregados, são apenas nossos funcionários, quando o povo entender isso, e deixar de idolatrar políticos, e deixar de erguer os seus altares para homens e mulheres e passar de fato cobrar, aí sim, a pressão que o povo junto exerce é impossível de ser resistida. Aí sim as coisas vão começar a mudar. Enquanto isso não acontecer, essa mudança de pensamento, não adianta. Não adianta. Nós vamos continuar sendo apenas números para estes homens, para estas mulheres. E repito, não estou generalizando. Há ainda 2 gatos pingados que de fato querem ser justos. E eu deixo um conselho para você e agora eu vou falar sobre a prisão de Silas Malafaia. Você, principalmente você que é cristão, que é evangélico e está pensando em entrar na política, esteja preparado. E não ouse envergonhar o nome de Deus, nem tampouco usar o nome de Deus para qualquer ato nojento que você esteja pensando. E não se assente junto com os corruptos. Mantenha o caráter que você tem, se é que tem. Porque lá, quando você tiver o poder, você não irá se transformar. Você simplesmente irá revelar quem você é de fato. E que estava apenas escondido. O poder, ele revela quem é quem. E agora sobre a prisão do Silas Malafaia. Você acha mesmo que o Silas Malafaia vai ser preso? Porque por menos pessoas foram presas por decisões, claro, do ministro Alexandre de Moraes. E o Silas Malafaia, que o chama de bandido, de ditador e de outras palavrinhas que não são nada carinhosas, e o Silas apresentou a justificativa para os seus argumentos, por menos pessoas foram presas. Mas o Silas disse que se ele for preso, há um vídeo secreto com informações muito importantes que Silas já entregou a pessoas estrategicamente, e esse vídeo virá à tona. Agora, que vídeo é esse, meu amigo? Por que é difícil me combater? Cadeia pra mim é prêmio, eu não tenho medo de ser preso. Por quê? É prêmio, meu irmão. Vou ser preso? Caraca! Vou virar mártir? Vou virar herói do povo evangélico brasileiro? Meu irmão, pra mim é prêmio.
Não, cara. Os caras sabem disso. Eles sabem. Eu não tenho medo de ser preso. A pior coisa é ele tá com um cara que não tem medo. Eu não tenho medo de ser preso. Enquanto o nego se borra, eu não tenho medo. Vai me prender? E você sabia que eu já disse pro meu advogado, Dr. Jorge Vassiste, uma das maiores bancas do estado do Rio, é um irmão nosso, eu disse, ó, se me prenderem, você tá proibido de entrar com habeas corpus. Ah, é? Deixa prender. Me deixa lá. Vamos ver o que vai dar. Se me prenderem, tem um videozinho meu pronto. Ah, é? Claro, eu vou dormir de touca. Com uma mídia que não te dá resposta. Depois que tu é preso, qual é o direito que você tem de falar? Nenhum. Então... Mas é um vídeo falando coisas. Ah, meu filho. Ai, irmão. Me mostra esse vídeo não. aí. Esse vídeo. Meu. Imagina o que tem nesse vídeo. Esse eu não posso mostrar. Então eu. Pastor, é ameaça? Não. É me precaver. É um direito que eu tenho. Ué, as redes sociais hoje é que dão a temática da notícia. Mas é. Então eu vou dormir de toca? Mas é. Eu vou esperar a Globo me dar a vez pra me defender depois que eu estiver enjaulado? Então se me prenderem, tem um vídeo pronto na mão de algumas pessoas. Vai espalhar que nem... Vai soltar o pau e vai ser um pau que eu nunca dei até hoje. Imagina só você acordar um dia e tá lá a manchete. Pastor Silas Malafaia foi preso. Eu, sinceramente, não acredito que o Silas Malafaia vá preso. Até porque ele tem sim ele tem muitos aliados ao seu lado, ele representa de fato uma boa parte dos evangélicos, e como ele falou do próprio Vilela, o Alexandre de Moraes não tem medo do Silas, ele tem medo do que o Silas representa. Então eu não acredito que ele vá ser preso, ok? Eu não acredito que ele vá ser preso. Mas se o Silas Malafaia for preso, o que é que vai acontecer? O que será que vai mudar na política? O que será que vai mudar na bancada evangélica, na igreja, no Brasil, diante da prisão do pastor Silas Malafaia? Correr, eu acredito que ele não vai. Ele vai ficar e encarar. E aí, o que você acha? Será mesmo que o Silas Malafaia vai ser preso? Eu acredito que não. Mas se for, será que a prisão dele servirá como um ato que vai impulsionar a população, principalmente a grande massa evangélica, a erguer-se de uma forma mais poderosa, não digo quebra-quebra, mas mais poderosa, e iniciar uma pressão como nunca vista antes, a ponto de fazer com que de fato aconteça o impeachment do Alexandre de Moraes? E outra, será que a prisão do Silas Malafaia não faria parte de uma estratégia para que então fosse iniciado uma manifestação que enfim levaria ao impeachment de Alexandre de Moraes? Qual é a sua opinião? A sua opinião é muito importante para mim. Eu agradeço você por assistir até o final e até o próximo vídeo.